Mas, ó, por falar nesse texto, por falar um pouquinho nos nossos sentimentos, vamos embarcar nessa? Vamos, bora. Então, chegue mais. É inevitável que em algum momento da nossa vida todos nós sejamos desafiados a buscar um novo caminho, a olhar para o passado e com novos olhos transformar a dor em aprendizado. Mas o que pode ser um convite para esse recomeço, hein? E quanto a gente aprende com as dificuldades, até que chega o momento de dizer, agora é hora de ressignificar. E é sobre isso que a gente vai conversar e entender como o perdão, o luto, as relações familiares e tantas outras situações podem nos fortalecer para um recomeço. E quem nos explica o assunto é o psicólogo e autor do livro Ressignificar, Cristiano Molo. Seja bem-vindo! Pessoalmente, né? Como vai? Boa tarde, Cris. Que alegria. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer te conhecer pessoalmente. Já Prazer. havíamos nos falado Sim. online, né? Agora pessoalmente, vem lá de Uberaba, Ai, uai. que Por delícia! favor. Pode sentar. Obrigado. Eu tava dando uma olhadinha aqui no seu livro e a primeira linha eu já fiquei tipo, sabe? Já dá um negócio assim no coração, porque ressignificar é uma coisa que a gente precisa em vários momentos da vida, né? E toca muito nas emoções, né? Eu vi você falando ali sobre o texto, né? Que acabou de ser lido ali, eu também me emocionei, né? Uhum. E às vezes a gente fica segurando muitas emoções, né? Só que as emoções, elas são para ser sentidas, são para ser vividas, né? O que acontece? A gente pega uma bola, a gente tenta enfiar essa bola dentro de uma piscina, ela acaba subindo de uma vez por todas, né? E talvez o primeiro passo para a gente poder entender o que é ressignificar é a gente se conectar com momentos de dor, com as nossas emoções, trabalhar um pouco a nossa aceitação, a resiliência. Eu acho que tudo isso é importante e principalmente em relação às nossas emoções. Como é bom poder sentir, né? A gente tem essa mania de controlar tudo, né, Cris? Ressignificar tem sido uma palavra que a gente tem ouvido mais. Mas às vezes eu sinto que ela só está saindo da boca para fora e dificilmente a gente está realmente fazendo, né, sentido com tudo isso. O que realmente é ressignificar? É eu deixar algumas coisas para trás? O que é? Recalcular a rota, né? Pode ser tudo isso. Ressignificar. Se a gente dividir essa palavra em duas, o dicionário diz que é você dar um novo sentido. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse o algoritmo do Instagram. Então, uma vez que você olha ali no Instagram um sapato e fica muito tempo ali, ele vai entender que aquilo é importante para você. A gente precisa reprogramar o nosso cérebro, reprogramar o algoritmo, para que a gente possa olhar para outras coisas. Ressignificar nada mais é do que a gente dar um novo sentido. Só que às vezes a gente não quer dar um novo sentido porque a gente não quer perder, né? Pesquisas apontam que tem muito mais emoções quando a gente perde alguma coisa do que quando a gente ganha. Por exemplo, se você achar R$100 na rua, você vai ficar super feliz, não foi de ninguém, né? Você vai ficar super feliz. Mas se você perder R$100, talvez vai ter um gasto ali emocional muito maior do que isso, né? Então, às vezes também a gente não quer perder e por medo de perder, a gente deixa de se abrir para o novo, que pode vir e pode ser muito melhor. O sentimento da dor, ela é muito mais intensa, né? Eu queria tocar na questão do luto, já que a Abi falou também. Eu vi um vídeo nessa semana na internet que era uma mulher falando que ela nunca superou a morte da mãe. E ela chorando ali, né? Falando que ela não tinha um dia sequer que ela não lembrava da mãe e não sentia saudade. Como que a gente pode ressignificar o luto? Porque, assim, pra mim é um assunto muito frágil. Ressignificar não é deixar de sentir. O luto, talvez ela sinta pro resto da vida. Mas quanto mais a gente evita o contato com essa dor, porque dói, e a gente não quer ter contato com isso, mais aquilo vai ficando dentro da gente, né? Então, olhar para o luto, sentir, falar sobre isso é muito importante, porque às vezes a gente não fala. Eu vejo, às vezes, famílias que perderam algum ente querido, que tá todo mundo enlutado, mas ninguém fala sobre isso dentro de casa, né? Tem Assunto aqueles proibido, tabus, né? é um assunto proibido dentro de casa. Só que todos eles estão enlutados, todos eles poderiam ser uma rede de apoio. Então é importante a gente falar, a gente tocar nesse assunto, porque só assim a gente vai ressignificando. O luto precisa ser vivido, e ele tem algumas fases que precisa ser vivido. Primeira fase é a negação, onde você nega, não, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Tem algumas outras fases, como por exemplo a raiva. Você sente muita raiva, raiva daquela pessoa que se foi sem se despedir. Tem aquela barganha onde você começa a negociar, e se isso não acontecer, se voltar, enfim, você faz uma série de negociações, às vezes até com Deus mesmo, né? Tem uma depressão onde você tem uma tristeza profunda e tem a fase também de aceitação. Não necessariamente a gente passa por todas essas fases, né? E não necessariamente nessa ordem. A gente pode ficar em uma, em outra, passar rápido por uma, por outra. Cada um tem sua forma de expressar o luto. Mas é importante a gente passar por essas fases, olhar para aquilo que te dói,
como se fosse uma ferida, que a gente não quer tocar porque dói, mas às vezes a gente precisa de olhar, né, com carinho ali, passar algum remédio para o processo de ressignificação. Quando a gente fala em ressignificar, parece que sempre é essa coisa de se cutucar um pouquinho. Seria as nossas sombras ou o que a gente não quer ver para recomeçar? Pode ser, eu queria dar um exemplo, aproveitando que nós estamos aqui em Aparecida, né? A própria Aparecida mesmo, ela foi encontrada, segundo a história, em um rio, onde tinha lá o corpo, né, separado de sua cabeça, né? E o que acontece? Ela estava jogada, estava suja. No momento que você conecta a cabeça, né, ali com o corpo, tudo começa a fazer sentido, o encaixe foi perfeito. E aí, Nossa Senhora da Aparecida deixa uma mensagem importantíssima para todos nós. É preciso conectar a nossa mente com o nosso coração. Ou seja, a gente precisa se conectar com as nossas emoções, não adianta a gente só ficar no racional. E, assim como a Aparecida, que um dia estava lá, talvez jogada, a gente não sabe qual é a história, por que ela estava ali abandonada, né? Assim como ela esteve naquele lugar, hoje ela é sinônimo de esperança, ela é sinônimo de fé, ela é sinônimo de milagres. Nós também passamos por isso. Será que em algum momento a gente não está abandonado, a gente não está jogado, a gente não está com a mente separada do nosso coração? É importante a gente poder se conectar, porque se Nossa Senhora da Aparecida conseguiu, ela deixa o recado. Nós também podemos. Você falou dos sentimentos, né? Os sentimentos ligados à dor, à morte, né? Ao luto, eles são muito fortes. A gente consegue ressignificar sentimentos, por exemplo, de dor, de medo principalmente, o medo de perder alguém, ou medo de ficar doente, ou, né, qualquer medo de sofrer um acidente. A gente consegue ressignificar sentimentos? Medo, ele sempre vai existir. O problema não é o medo. O problema é quando a gente deixa de agir por causa do medo. O problema não é sentir raiva. O problema é a gente descontar no outro a nossa raiva e afastar aquelas pessoas que a gente tanto ama. Então, acho que emoções, elas são fundamentais, precisam ser sentidas, mas a gente também precisa de ver como a gente lida com elas. Porque, às vezes, é esse medo que me trava, é essa raiva que eu ofendo as outras pessoas. Então, é olhar para essas emoções e ressignificar. Perigo sempre vai existir, o medo sempre vai existir, né? A raiva sempre vai existir, mas a forma como a gente lida com elas que eu acho que é a grande sabedoria. Pena, né? Falo isso sempre aqui, né? Que não ensinam isso nas nossas escolas. A gente sente, a gente, né, tem emoções, mas a gente não aprende a lidar com elas. Exato, e cresce, né? Quantos adultos, né, hoje, né? Nós mesmos ainda tentamos controlar, tentamos fingir, não sentir, enfim. Quando a gente fala do ressignificar, eu penso muito no perdão. Né? Muita gente tem essa dificuldade e pensa que perdoar é só você falar para a pessoa, ai, tá bom, te perdoo. É muito mais amplo. Como é que eu ressignifico um perdão? O perdão, acho que precisa de ser sincero. E o perdão é muito importante para que a gente possa ressignificar, porque quando a gente... Assim, as pessoas vão nos fazer mal, voluntariamente ou involuntariamente. Nós vamos passar por grandes sofrimentos, por grandes perdas, por grandes catástrofes. Isso é normal. Mas quando a gente tem ali um sentimento de vingança, eu costumo dizer que a vingança é como se a gente bebesse o veneno tentando matar a outra pessoa. E no final das contas, quem morre é a gente. Então, se essa pessoa te fez mal, você não precisa de ajudar com aquele mal. Você pode ressignificar. Não precisa de você propagar isso, você pode dar um freio nisso. E uma das formas de você fazer isso é justamente liberando o seu perdão de forma genuína, de forma sincera e deixar que a vida siga em frente, para que esse fato não seja ainda pior. Porque às vezes a gente fica remoendo, a gente fica pensando, a gente fica lembrando sobre aquilo e a nossa vida inteira, ela acaba sendo daqui para frente pautada em uma ação que foi dolorosa, que doeu, mas precisa deixar aí, deixa aí, já foi, já passou. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo que diz, não importa aquilo que fizeram com você, importa é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, o que você faz com aquilo que fizeram com você? Eu acho que essa é a grande questão. Vamos deixar aí, deixa aí aquilo que não te pertence mais. Outro sentimento que eu acho que faz parte da nossa rotina e a gente tem pequenas doses disso no dia ou, enfim, na semana, que é a frustração. Né? A gente, às vezes, pode ser até uma coisa grande, perder o emprego, ou às vezes você recebeu um não de uma promoção que você queria, ou na sua casa, alguém que você esperava que fosse sair para você passear no shopping e não foi, né? Como que a gente também pode ressignificar esse sentimento de frustração, de saber que o mundo não gira ao seu entorno, né? Isso é muito importante porque tudo muda o tempo todo no mundo, né?
um homem nunca pisa 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele pisa, a terra já mexeu lá no fundo, a água já não é mais a mesma, então tudo muda o tempo todo. A pandemia veio aí para nos mostrar isso, né, que a gente não tem controle de nada. Talvez entender a importância de que não temos o controle e aceitar as coisas como elas vêm, talvez seja importante, porque às vezes a gente reforça, né, eu costumo dizer uma frase da minha abordagem da psicologia que é a terapia do esquema. Tudo aquilo que mais te faz sofrer, luta para sobreviver. Então, às vezes, a gente vivencia um luto e a gente morre junto. A gente não precisa de morrer junto. Dói, mas ainda há vida. E a grande questão é como encontrar vida apesar da morte. É preciso encontrar um sentido, é preciso de encontrar um porquê, né? Quem tem um porquê encontra qualquer como. E todos nós precisamos de encontrar um porquê. Então, acho que não ter o controle, entender que a vida muda o tempo todo, eu acho que ajuda a gente a ressignificar, porque é preciso aceitar essas mudanças que vêm desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. É transformação, transformação e mudança o tempo todo. Não dá para ter controle. O que conta, né? Porque você resolveu fazer um livro com esse nome. Por que essa ideia? O que a gente consegue encontrar nele? Esse livro, foram alguns psicólogos que escreveram, tá? Eu sou o coautor desse livro. E esse livro ele tem coordenação da Martine e da Natália. Esse livro foi escrito porque dentro da psicologia a gente pensa sobre isso, né? Sobre luto, perdas, crises, relacionamentos, LGBTQIA+, os desafios da mulher contemporânea, a importância do perdão, como gerenciar as próprias emoções. Quem é que nunca precisou ressignificar? Então essa ideia, né, foi para que a gente pudesse, cada um na sua especialidade, escrever um pouco sobre isso e para que a gente possa ajudar as pessoas a ressignificar as suas vidas, né? Porque eu ressignifiquei a minha vida, né? Então a gente quer ajudar as pessoas a ressignificarem a sua vida também. Quando a gente ressignifica algo, a gente tem um sentimento de liberdade, de leveza. Como que é isso? Quando você falou, até fiz assim com o ombro, até né? baixou o ombro, né? A própria palavra assim, eu já até baixei o ombro, né? Eu acho que sim, porque ficar preso ao passado é fazer um pacto com o seu sofrimento. É fazer um pacto com aquilo que te dói, né? O nosso cérebro humano, por uma questão de economia do nosso cérebro, economia cognitiva, ele vai permanecer sempre em lugares que são conhecidos. Por mais que o sofrimento seja conhecido, né, seja sofrido, ele é conhecido, porque você meio que se acostuma com aquele lugar. Porque às vezes sair de um lugar vai gerar sofrimento, mas ficar também gera sofrimento. Por exemplo, eu quero ressignificar minha vida, eu quero mudar de cidade, porque é uma cidade mais tranquila, uma cidade mais pacata, né, eu vou ter mais oportunidades. Só que esse esforço eu vou ter que ir lá interagir com pessoas, fazer novas amizades, procurar um trabalho lá. Às vezes a gente desiste, às vezes tem uma resistência. Por mais que esse lugar seja sofrido lá atrás, é um lugar confortável porque eu já estou acostumado com esse lugar. Então, ressignificar é dizer, esse lugar não é mais para mim, é deixar para trás. Como eu disse, né? Deixa ir. De todas as formas, você vai ter sofrimento. Não tem como evitar o sofrimento. Seria bom que a gente tivesse, né? Seria Ir ótimo. para lugares novos vai gerar sofrimento, porque é o desconhecido, mas ficar também gera sofrimento. E aí a gente tem um poder de escolha, né? Aonde é que a gente quer ficar? Quer ficar aqui ou a gente quer ir para outro lugar? Que tal, né? Ir para um novo, já que aqui eu já conheço, né? Por que não? Por que não? Por que não? Arriscar, né? Você vai viver um sentimento diferente que vai te trazer tranquilidade ali, que seja rápido ou que demore um pouquinho, né? E a gente está falando muito sobre isso, e nesse final de semana, no Retratos Femininos, eu entrevistei uma mulher que ela ressignificou a vida dela. Vamos assistir um trechinho, daí eu já conto para vocês o que é. Vamos lá. Neste sábado, Retratos Femininos conversa com a Renata Campos, que tem uma história, uma trajetória de muita força e de ressignificado. Foi gostoso a nossa conversa? Maravilhoso poder estar aqui trazendo essa mensagem, que o processo de luto é um período triste, difícil, mas que pode te levar para a vida novamente. Você não pode perder neste sábado, Retratos Femininos, à 13h, aqui na TV Aparecida. Aproveitem para assistir, já vou fazer meu merchan, tá, Cris? 13h, mas um pouquinho da história dela, da Renata, é que ela, num acidente, ela perdeu o pai, a mãe e a filha, e ela sobreviveu. Depois de 6 meses, ela fica grávida de trigêmeos, né? Perdeu 3 pessoas e depois vieram 3 luzes para ela nesse caminho. E foi um período difícil, porque ela ainda estava ressignificando e tentando entender esse luto.
E quando os meninos dela nasceram, né? Um deles teve alguns problemas, enfim, então ela já teve aquela coisa, aquele período de mãe, de tomar conta, de preocupação. E 6 anos após, quando os meninos completaram 6 aninhos, o esposo dela faleceu. Nossa. Então ela se sentiu sozinha, né? Ela falou, o apoio que eu tinha, que era meus pais, eu já perdi, né? E agora eu tinha o meu esposo, perdi também. E ela falou, eu preciso entender que a morte existe na minha vida de alguma forma e preciso estudar sobre isso. Então ela foi estudar e hoje ela ensina as pessoas, né, com a experiência dela e com os estudos, a ressignificar o luto e falar um pouco sobre isso. E eu acho que o que a gente estava falando era um pouquinho, né, sobre isso mesmo, né? Ela estava naquele lugar que era muito sofrido, não que agora ainda não seja. Sim. Mas ela decidiu fazer algo novo, né? Uhum. Tem um filósofo que diz uma frase que eu sou apaixonado, que é tudo aquilo, como é que é? Tudo aquilo que nasce provém daquilo que já morreu. Para pensar, tudo aquilo que nasce provém daquilo que já morreu. Ou seja, nós precisamos aceitar a morte para que a gente possa aceitar a vida, porque a morte faz parte da vida, né? Então, é ressignificar e entender. Eu me sinto sozinha, vamos pensar o seguinte, ela se sente sozinha, mas ela ainda tem ela não pode se abandonar, ela não pode se deixar, né? Então, mesmo que a gente não tenha outras pessoas, isso serve para tudo, porque muitas das vezes a gente vive rejeições na nossa infância, a gente vive diversos tipos de situações, a gente se sente sozinho. Eu gosto até de usar uma técnica, pega um travesseiro, né? Porque assim, aquela criança que existe dentro de você, ela ainda está ali. Tudo aquilo que você sentiu na sua infância, aquela criança ainda está ali. Só que quando você era criança, você não tinha como se defender. Agora você pode. Então agora você pode se dar presença. Pega o travesseiro, se abraça, acolhe essa criança, né? Acolhe, abraça, sente o quanto, né, é importante. Pega aquela criança no colo que está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada, está se sentindo não amada, está se sentindo... Abraça. A gente não tem esse costume de se abraçar, de se pegar no colo, mas a nossa criança interior, ela existe mais do que nunca. E ela merece carinho, respeito, companhia. E ainda que a gente não tenha isso das outras pessoas, a gente pode dar para a gente mesmo. Porque agora nós somos adultos e agora a gente consegue se defender. Você é maravilhoso, obrigada. Maravilhoso. Viu? Muito obrigado. Maravilhoso. A gente costuma olhar essas pessoas que conseguem ressignificar de forte, né? A gente fala, nossa, como ela é forte, como ele é forte, como conseguiu passar por isso. Eu acho que muitos deles sabem bem esse significado dessa palavra. Com certeza. A Renata mesmo disse que a força existe em cada um de nós. E você não imagina, mas quando você precisa usar, você fala, encontrei onde que ela estava. Aí eu né? vi o quanto eu sou forte, né? Muito legal. Olha, esse aqui é meu, fiquei sabendo? Isso, é seu. Vou ler, tô ansiosa para ler. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Abi também Seja tem sempre um. bem-vindo. Eu tenho o meu. Já leu? A primeira vez que conheci o Cris e ele falou desse jeito, eu falei, gente, precisamos ter mais o Cristiano aqui, porque é gostoso te ouvir. Eu acho que faz a gente refletir. E que bom que a gente pode ter conhecimento e refletir, né? Pra gente mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Isso é o que vale a pena, ter um sentido. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Volte Obrigado, sempre, viu? né, Abi? Boa viagem Obrigado. de volta. Muito viu? obrigado. E você de casa, aproveite para segui-lo nas redes sociais. Os contatos estão na tela. Tem foto do Cris também, @programa Viva Tarde. Comenta se você gostou desse bate-papo, faz pergunta para ele, que a gente fica feliz e logo, logo ele volta, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo. Beijo.